Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a aula 71 do Catecismo em 100 aulas. Nós estamos na página 635 do Catecismo, no artigo 8º, falando sobre o 8º mandamento do Decálogo. Não levantarás falso testemunho. O 8º mandamento, diz o Catecismo, proíbe falsear a verdade nas relações com os outros. Esta prescrição moral decorre da vocação do povo santo a ser testemunha do seu Deus, que é e quer a verdade. As ofensas à verdade exprimem, por palavras ou atos, a recusa de abraçar a retidão moral. São infidelidades fundamentais a Deus e, nesse sentido, minam as bases da aliança. Uma vez que Deus é veraz, os membros do seu povo são chamados a viver na verdade. Em Jesus Cristo, a verdade de Deus se manifestou plenamente. Cheio de graça e verdade, diz o Catecismo, ele é a luz do mundo. Ele é a verdade. Aquele que crê em Jesus não permanece nas trevas. O discípulo de Cristo permanece em sua palavra para conhecer a verdade que liberta e santifica. Seguir a Jesus é viver do Espírito da verdade que o Pai envia em seu nome e conduz a toda a verdade. O homem tende naturalmente para a verdade, diz o Catecismo. Nós somos obrigados a honrar a verdade e a testemunhá-la, e somos convidados também a aderir à verdade conhecida e a ordenar toda a nossa vida segundo as exigências da verdade. A verdade, como retidão do agir e da palavra humana, tem o nome de veracidade, sinceridade ou franqueza. A verdade ou a veracidade é a virtude que consiste em se mostrar verdadeiro no agir e no falar, evitando a duplicidade, a simulação e a hipocrisia. Diante de Pilatos, diz o Catecismo, Cristo proclama que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Cristão, não te envergonhes de testemunhar a favor de nosso Senhor, diz São Paulo em 2 Timóteo 1, versículo 8. Nas situações que requerem a declaração da fé, o cristão deve professá-la sem equívoco, a exemplo de São Paulo diante dos seus juízes. Ele deve manter a consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens. O dever do cristão de tomar parte na vida da igreja o leva a agir como testemunha do Evangelho e das obrigações dele decorrentes. Este testemunho é transmissão da fé em palavras e em atos. O testemunho é um ato de justiça que comprova ou dá a conhecer a verdade. Os discípulos de Cristo, diz o Catecismo, eles, tendo rompido com a mentira, devem se despojar de toda maldade, de toda mentira, hipocrisia e inveja e de toda calúnia. Como descreve São Pedro em 1 Pedro 2, versículo 1. Quando um falso testemunho, perjúrio, emitido publicamente, ou seja, quando uma mentira assume particular gravidade, caracteriza-se como falso testemunho ou perjúrio. Diante de um tribunal, torna-se um falso testemunho. Quando é feita sob juramento, perjúrio. Essas formas de agir contribuem para condenar o inocente, para inocentar um culpado ou para aumentar a sanção que incorre o acusado. Elas comprometem gravemente o exercício da justiça e a equidade da sentença pronunciada pelos juízes. Aqui, portanto, o Catecismo fala sobre as ofensas à verdade, pecados graves. Por exemplo, a maledicência e a calúnia destroem a reputação e a honra do próximo. Ora, a honra é o testemunho social prestado à dignidade humana. Todos gozam de um direito natural à honra do próprio nome, à sua reputação e ao seu respeito. Desta forma, a maledicência e a calúnia ferem as virtudes da justiça
e da caridade. A gravidade da mentira, diz o catecismo, se mede segundo a natureza da verdade que ela deforma, de acordo com as circunstâncias, as intenções daquele que a comete, os prejuízos sofridos por aqueles que são suas vítimas. Embora a mentira em si não constitua senão um pecado venial, torna-se mortal quando fere gravemente as virtudes da justiça e da caridade. A mentira, diz o catecismo, é condenável em sua natureza. É a profanação da palavra que tem por finalidade comunicar aos outros a verdade conhecida. A culpabilidade é maior quando a intenção de enganar acarreta o risco de consequências funestas para aqueles que são desviados da verdade. O direito à comunicação da verdade, porém, não é incondicional. Cada um deve conformar a sua vida com o preceito evangélico do amor fraterno. Este requer, nas situações concretas, que se avalie se é conveniente ou não revelar a verdade àquele que a pede. Então, o oitavo mandamento, que fala para não levantar falso testemunho, vai, segundo o adágio popular, nos ensinar a verdade, a mentira nunca, a verdade quase sempre. Então, a caridade e o respeito à verdade devem ditar a resposta a todo pedido de informação ou de comunicação. O bem e a segurança do outro, o respeito à vida privada, o bem comum, são razões suficientes para se calar aquilo que não deve ser conhecido ou para se usar uma linguagem discreta. O dever de evitar o escândalo impõe, muitas vezes, rigorosa discrição. Ninguém é obrigado a revelar a verdade a quem não tem o direito de conhecê-la. O sigilo do sacramento da reconciliação, da confissão, é sagrado e não pode ser traído por nenhum pretexto. O sigilo sacramental é inviolável. Por isso, não é lícito ao confessor revelar ao penitente com palavras ou de qualquer outro modo, por nenhuma causa. Cada um deve manter a justa reserva acerca da vida privada das pessoas. Os responsáveis pela comunicação devem manter justa proporção entre as exigências do bem comum e o respeito dos direitos particulares. A ingerência da informação na vida privada de pessoas comprometidas numa atividade política ou pública é condenável, na medida em que ela viola a sua intimidade e a sua liberdade. Portanto, o catecismo nos convida a fazermos bom uso dos meios de comunicação social que estão tão em evidência hoje com as mídias digitais. E também nos convida a usar da arte, da cultura, da literatura para proclamar e para anunciar a verdade, que em última instância é Cristo. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.